Livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 21, diz assim a palavra de Deus: Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Repetindo, há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Amém. Feche os seus olhos e vamos orar. Deus maravilhoso, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que ainda temos de abrir a Tua palavra, Deus, e ler esse ensinamento de sabedoria para as nossas vidas, Pai. Que o Senhor, ó Deus, continue nos concedendo esse privilégio, Deus, de louvar o Teu nome, de engrandecer o Teu nome, de orar, ó Deus, a Ti, de abrir, ó Deus, a Tua palavra, Deus, e buscar, ó Deus, o conhecimento que vem de Ti, Deus, a sabedoria que vem de Ti, Deus. Que o Senhor, ó Deus, continue nos abençoando, Deus, para que possamos ter esse coração voluntário, esse desejo, essa chama acesa dentro de nós, ó Deus. E que possamos, ó Deus, ao romper, ó Deus, este ano, entrar em 2022, ó Deus, nós possamos criar, ó Deus, não apenas expectativas, mas que nós possamos alcançar, ó Deus, e trazer à realidade aquilo que nós cremos, ó Deus, aquilo que pela fé nós temos no nosso coração, que seja, Deus, tangível aos nossos olhos, palpável, Deus, às nossas mãos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, assim como lemos no início deste encontro, que as Tuas mãos, as Tuas bênçãos estejam sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Chegamos aí ao final de 2021, olha só, estamos aí caminhando, faltam poucos dias para acabar este ano de 2021, e aí vem aquela retrospectiva, né, na nossa memória, né, 2021 que passou, o ano que começou com muitos desafios, grandes polêmicas, grandes lutas, e aos poucos tem voltado aí à normalidade, entre aspas, né, tem voltado aí aquele que era normal. Aí eu te pergunto nessa noite, na sua vida, o que deu certo? Você já parou para pensar nisso? O que deu certo este ano de 2021? O que não deu certo neste ano de 2021? O que pode ser melhorado, né, para o ano de 2022, para que ele seja diferente daquilo que nós já vivemos? Todo ser humano, ele tem sonhos, desejos e planos. Todos, cada um de nós, homens ou mulheres, possuem sonhos, desejos e planos. A questão principal, né, é o quanto os nossos objetivos e metas nos aproximam ou nos convergem do propósito de Deus. Quanto que aquilo que nós desejamos, eles nos aproximam de Deus. Esse Natal, né, a gente estava passeando em família, e aí nós estávamos lá em Muriqui, né? Ó, passeando, grande passeio. Estava lá em Muriqui, bacana, né? Curtindo lá a família, né? Aquele momento todo, muito, muito bom. E aí teve um momento, né, nesse dia, que a gente estava na praia, e a Amanda não, né? Na verdade, a Daniele queria, a Amanda queria passear na banana. Você já passeou na banana? Já? Andou na banana? Sabe aquela banana que tem na água, né? Aí foi bacana demais, né? Que a gente foi na banana, né? Gastou ali uma grana na banana para andar ali na água. Aí bota o colete, né? Aí a Amanda foi na minha frente, a Daniele mais à frente. Aí a gente estava ali na banana. Aí a Amanda, com toda a cara de pau, soltava as mãos assim, né? Soltava as mãos, né? Aí eu, segura, garota, tá maluca? Não faz isso não, rapaz. E eu segurando ela, né? E eu fiquei lembrando assim, eu falei assim, caramba, às vezes nós somos assim, sabe? A gente é assim, sabe, na nossa caminhada, a gente às vezes se aventura a soltar as mãos, mas Deus continua ali, ó, te protegendo. Deus continua ali, ó, te guardando. Aí eu lembro, né, que quando a banana parou no meio do mar, né, aí eu fui e me lancei na água assim, né, afundei. Graças a Deus tinha o salva-vidas, né, porque se não tivesse eu não voltava. Eu pulei, mas não pensei em voltar. Quem me trouxe de volta foi o salva-vidas. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, que imprudência da minha parte.
Eu tinha que ter pulado já pensando em voltar, mas eu nem me liguei em voltar. Falei, caramba. Aí a Amanda toda motivada, né? Deixa eu pular, eu vou pular. Falei, rapaz, que garota irresponsável, até parece que tem 5 anos. Que loucura. Aí eu fiquei assim olhando, eu falei assim, meu Deus, quantas vezes eu me aventurei, né? E Deus ficou olhando e falou assim, que irresponsabilidade, cara. Caraca, como é que tu faz um negócio desse? Olha o trabalho que você está me dando, né? Aí foi uma graça, né? Porque a Amanda parecia um peixe, né? Não sai da água. Aí eu fiquei todo queimado. Pô, tô com a minha testa aqui, parece que eu pintei o cabelo igual o Almir, mas não. É queimadura mesmo do sol. Graças a Deus eu não pinto o cabelo. Mas eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, poxa Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Quando a gente quer viver assim a nossa independência, né? O nosso momento. E para esse ano de 2022 eu tenho certeza que você já tem no seu coração os planos e projetos para a sua vida. Seja para a sua vida pessoal, né? Aquele eu quero ser, eu quero alcançar, né? Eu quero realizar. Seja para a vida em família, né? Aquilo que você tem programado, poxa, para os seus filhos, né? Para os seus netos, até mesmo para a profissão, nós temos esse pensamento. Poxa, ano que vem eu vou fazer um curso, ano que vem eu vou fazer isso, vou me dedicar e vou buscar aí uma promoção, uma atividade para a minha vida profissional. Mas a gente não pode esquecer essa parte, né, da nossa comunhão com Deus, né? Os seus planos e projetos incluem Deus. Poxa, ano que vem eu quero orar mais. Ano que vem eu quero buscar, eu quero servir mais e melhor ao Senhor. Ano que vem eu quero me desenvolver em projetos maiores, eu quero alcançar coisas maiores, eu quero expandir nessa capacidade que Deus tem me dado. Eu não sei se você para pensar sobre isso, sobre essas metas, ou você é daquele tipo de pessoa, né, que vai vivendo a vida, seja como ela for. Será que as nossas metas para 2022 estão no propósito de Deus? Estão dentro da vontade de Deus, daquilo que Deus quer para cada um de nós? Eu estava lembrando sobre Ruth, estava meditando, né, sobre Ruth essa semana, e aí pensando sobre essa passagem no versículo 1 do capítulo 1 de Ruth, que diz o seguinte: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Está lá em Ruth capítulo 1, versículo 1. Houve fome na terra neste tempo. Não foi um caso à parte, não foi só em Israel, mas foi na face mesmo da terra que houve essa escassez de alimento. E aí Elimeleque, Noemi, como você deve conhecer, né? Mais a história de Noemi. Elimeleque, ele movido, né, pela escassez de alimento, movido pelo instinto de sobrevivência, ele pega a sua família e vai para a terra de Moabe. Ele, como chefe de família, como responsável pela sua casa, ele pega a sua família e leva para um lugar mais seguro, um lugar aparentemente melhor do que seria ali em Israel, né, em Belém de Judá. Então a gente pode ver o seguinte, que o que motivou a mudança de direção dessa família aqui, na família de Elimeleque, foi, no caso, o instinto de sobrevivência. Quantos de nós, né, tivemos que nos adaptar nesses anos, né, de 2019, 2020, 2021, na verdade foi no finalzinho de 2019 e 2020, quanto que nós tivemos que nos adaptar, porque existia algo que intentava, né, contra a nossa vida. Os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos ideais, como eles mudaram drasticamente, porque a gente precisava preservar a nossa família, preservar, né, os nossos filhos, aqueles que têm netos. Então, Elimeleque, ele foi forçado a sair do lugar que ele conhecia, daquela região que ele conhecia, para o desconhecido. Isso me chamou a atenção porque muitas das vezes nós vivemos a vida fazendo isso, tendo que sair da nossa zona de conforto para uma outra região,
para algo desconhecido, mas isso de certa forma é bom, porque nos traz, sabe, amadurecimento, nos traz crescimento. Olha quanta coisa você teve oportunidade de aprender ao longo desse tempo, quantas coisas você se desenvolveu na sua capacidade, ou então até mesmo na sua resiliência aos desafios. Quanta tempestade você já passou, mas se você se manteve diante de Deus, aonde muitas pessoas pararam, você continuou. Olha só, você avançou, você prevaleceu. Isso é muito bom, gente, porque a Bíblia, ela nos ensina a ser assim. Ela nos ensina a confiarmos em Deus. E o fato de mudarmos de direção, de mudarmos alguma coisa na nossa vida, não significa muitas das vezes que nós estamos fora da vontade de Deus ou fora do controle de Deus das nossas vidas. Eu estava vendo essa história de Noemi e eu fiquei assim muito impressionado, sabe? Como muitas das vezes a gente acha que tem sobre nós um peso, né? Uma maldição, que a gente, está completamente fora, que Deus não está cuidando de nós, e aí Deus nos surpreende. Deus mostra que Ele continua agindo nas nossas vidas. Hoje, nos nossos dias, nós vemos pessoas abrindo mão, olha só, de uma vida segura, de uma vida abençoada, para se aventurar em qualquer desafio. Quantas pessoas você pode até pensar, né, ou listar na sua cabeça, pessoas que saíram, talvez, né, de um trabalho que tinham, seguros, e se aventuraram em algo que ainda era desconhecido, e a pessoa acabou aí naufragando, né, diante dos seus planos, diante daquilo que achava que seria perfeito, seria tremendo na sua vida. Como nós lemos no início deste versículo, né, a Bíblia nos diz que há muitos planos no coração do ser humano. Olha só, há muitos planos, há muitos desejos, há muita vontade, né, dentro do coração do ser humano. Nessa versão da NAA fala do ser humano, mas talvez na sua versão fale sobre do homem. Mas tanto essa vontade, esses planos, né, que a Bíblia menciona aqui, talvez na sua versão esteja desejos, mencione, tanto funciona para o homem quanto para a mulher, para todos nós. Aí eu quero te apresentar os dois filhos de Elimeleque. Não sei se você conhece, que um deles é Malom e o outro é Quilion. O significado desses nomes, gente, ele é muito bacana, é muito, muito importante da gente trazer aqui à nossa memória esses significados. Por exemplo, Quilion, ele significa desfalecido. Quilion significa perda momentânea das forças físicas, diminuição do ânimo, disposição, desânimo. Isso é Quilion. Aí tem um outro filho, que é o Malom, que significa doente, né? Doença, você pode pegar a parte insalubre, prejudicial à saúde. Por que eu estou trazendo esses significados para a gente? Porque existem muitas pessoas que estão mudando a sua vida, né? Mudando os seus hábitos de vida para coisas que futuramente vão fazer perder as forças físicas. Futuramente vão fazer, né, ficar doente, trazer doença. Olha, isso é possível até no ambiente de trabalho. Muitas pessoas que acabam vivendo num ambiente de trabalho que perdem a saúde, sabe? É prejudicial para a saúde, causa doenças. E aí a pessoa acaba perdendo a motivação, acaba perdendo o ânimo, acaba entrando no coração o desânimo, a depressão, a angústia, essas crises, né, que acaba corroendo aí a nossa mente, os nossos planos e projetos. Existe também um outro ponto muito interessante que diz o seguinte, né? Em busca de satisfazer seus desejos e não alcançando a satisfação desejada, as pessoas perdem as forças físicas, as pessoas perdem o ânimo, as pessoas perdem a disposição.
e logo acaba entrando em cena um dos sintomas ou estados de espírito mais tristes na vida da pessoa, que é o desânimo. É você não ter alegria, talvez para levantar, você não ter alegria para se alimentar, você perder, a vontade de viver. Isso hoje em dia é completamente natural, vamos dizer assim, Nos nossos dias, viver um cenário como esse é natural, é normal. Você encontra pessoas vivendo assim, dessa maneira. Por quê? Porque acaba, que a sua própria saúde ela acaba sendo prejudicada por causa da maneira como a pessoa vive, Hoje eu estava até pensando sobre isso, sobre o avanço do celular, para as crianças, ouvindo alguns psicólogos falando que como tem sido prejudicial para as crianças, o uso excessivo do celular, dessa tecnologia. As crianças, até mesmo a Amanda, a gente fica vendo assim que travou a internet, a criança já bate no aparelho, já acha que aquilo ali é anormal, não tem mais paciência. Às vezes a Amanda, fala assim com a gente, eu quero agora, eu quero para ontem, eu quero nesse momento. Já não existe mais aquela paciência de esperar. E olha só como é que a gente está, às vezes, sendo conduzidos para criar os nossos filhos. Aí eu lembrei, falando em prejudicial à saúde, eu lembrei do filho pródigo. Filho pródigo, se você olhar lá na Bíblia, fala que ele vivia, numa vida desenfreada. Ele vivia consumindo toda a herança que ele tinha do seu pai. Ele vivia numa vida dissoluta, desperdiçando o seu tempo e o dinheiro, os recursos que ele tinha. Quantas pessoas hoje em dia vivem na mesma condição do filho pródigo? Vivem vivendo a vida, consumindo aí, às vezes até substâncias que acabam destruindo a própria vida. Eu estava vendo nessa semana, tem um vídeo muito bacana rodando lá na empresa, que fala sobre a dependência química, que fala sobre todos os tipos de dependência química e como ela destrói não só a vida da pessoa, mas como ela destrói os relacionamentos daquela pessoa, seja o casamento, seja a família, como essa dependência, como essa vida acaba prejudicando a vida de pessoas. E eu, graças a Deus, posso dizer que meu pai, ele teve um princípio nessa caminhada, mas com a graça de Deus, ele conseguiu sair dessa e hoje ele está aí bem pra caramba. Não é um dependente químico, mas quase chegou lá, bebendo desenfreadamente, às vezes até com amizades. Olha, voltando aqui ao filho pródigo, até mesmo amizades que nos levam a mudar, no sentido mesmo não positivo, não mudar como Elimeleque para salvar a sua família, não mudar, para abençoar a sua casa, mas uma mudança destrutiva, uma mudança que vai te levar a destruir não só os seus planos e projetos, mas vai levar também a destruir os planos que Deus tem para cada um de nós. Pessoas movidas pelos seus desejos, paixões, cobiças, elas tendem a sofrer mais do que outras pessoas. Aí eu estava olhando sobre isso na internet, pesquisando sobre isso, mas por que as pessoas, que têm os desejos tão desenfreados, sem controle, elas podem sofrer mais do que outras pessoas? E aí, se a gente pesquisar um pouquinho sobre marketing fala muito sobre desejos. Ele fala o seguinte, que os desejos, eles são mutáveis. Hoje você tem um desejo, o desejo que você tem hoje, amanhã pode ser diferente. Por exemplo, hoje você compra, uma roupa da moda, amanhã, eu sei que aqui você não vive de moda, você não vive nessa tendência, consumido por esse consumismo, esse movimento. Mas você, por exemplo, pessoas que você vê que elas hoje querem tanto uma coisa, e aí depois do momento que elas têm aquela coisa, chega uma outra coisa para ela, os olhos delas brilham e ela já perde aquele encanto para aquele objeto que ela ralou tanto para conquistar.
Existem alguns psicólogos que falam que existem pessoas que adoecem por causa das redes sociais, porque fica olhando a vida dos outros nas redes sociais e aí fica crescendo, sabe? Aquela inveja. Teve até um pastor, eu acho que foi o esposo da Valadão aí, qual é o nome dela? Ana Paula, marido da Ana Paula Valadão, que estava falando sobre isso, sobre o perigo das redes sociais, aonde as pessoas acabam despertando dentro delas aquela inveja. Não é aquela alegria, aquela motivação pelo sucesso alheio, mas é a inveja pelas pessoas estarem vivendo aquilo que ela não pode viver. Aí eu estava lembrando, né, que há um tempo atrás, alguns anos atrás, uma pessoa, ela foi para São Paulo, né, a trabalho, e aí ela chegou em São Paulo, trocou de roupa lá na pensão que ela estava, e ela botou uma roupinha bacana, aí chegou na porta de um hotel top de linha, né, e tirou uma selfie. Eu não sei se você lembra que eu comentei isso aqui já tem um tempinho. Aí ela foi, chegou na porta daquele hotel, tirou lá aquela selfie, né, com aquela cara de alegria, né, de pobre alegre, né, aí tirou aquela cara de alegria, aquilo outro, e as pessoas elogiando, falando, rapaz, eu não consigo pagar uma diária nesse lugar, e as pessoas falando como se ela estivesse vivendo aquele cenário. E aí o pessoal, né, caramba, poxa, que bom que você está hospedada nesse hotel. E era tudo fachada, ela não estava hospedada, ela só tirou uma foto ali na frente daquele hotel. E às vezes tem muita gente vivendo assim, sabe? Vivendo de foto, vivendo de momento. Não grava nenhum vídeo lá dentro, é só uma foto ali na fachada para passar aquela imagem de que ela está feliz, que ela está contente. Gente, isso é tudo superficial. Eu fico imaginando, né, a pessoa quando sai dessa foto e fica assim, caramba, eu não vivi essa história, eu não vivi esse momento. Na fotografia, né, eu via algumas postagens muito interessantes de fotógrafos criativos, que o cara passeava assim numa poça de água, num lugar feio demais, né, um lixão, e aí o cara tirava uma foto linda, né, aquela foto, poxa, maravilhosa. Aí eu falava com as pessoas que eu fotografava na época, fazia ensaios, eu falava o seguinte, fala, gente, vamos pro Bosque da Barra, né, a gente vai lá pra aquele lá da Lagoa, qual é o nome mesmo? Parque Lages, vamos pro Jardim Botânico. Por quê? Porque vocês vão estar ali num lugar bonito e vocês vão trazer recordações bonitas. Poxa, eu estava ali, olha que lugar, essa foto, gente, essa foto ela foi tirada, sabe, no Jardim Botânico, num dia, sabe, nublado, poxa, o dia estava incrível, a gente andou, foi tão agradável, tão gostoso. Isso, o lugar, né, a foto vai te lembrar que você estava num lugar agradável, vivendo aquele momento agradável, né, seja do casamento, né, seja da gestação, vai te trazer à memória isso. Aí eu falava com as pessoas, tu já imaginou? Poxa, essa foto é tão incrível, tão linda, a gente tirou ali no lixão, estava ali no lixão, tinha uma poça d'água, e o fotógrafo parou, tirou, e aí a foto ficou incrível, mas o cenário fora daquela lente era um cenário ruim. Então existem pessoas que vivem assim, né? Vivem na superficialidade, vivem para postar assim fotos como se fosse, né, algo assim extremamente bom. Só que isso de alguma forma, gente, vai afetar a nossa motivação, a nossa saúde, sabe? Porque você vai ver que aquilo que você está apresentando, de fato, não é o que você vive. E isso é o que vai te consumir. Por isso é que eu disse, né? Por isso que eu coloquei aqui que as pessoas, movidas pelos seus desejos, pelas paixões, pelas cobiças, elas tendem a sofrer mais do que outras pessoas, porque os desejos, eles são mutáveis e eles se modificam conforme a sociedade. Então, pensa bastante nisso, porque, por exemplo, às vezes você corta o cabelo, né? Você tem um cabelo comprido, aí você corta o cabelo, faz aquele aparadinho igual o César, fica uma gracinha assim, igual o César, cabelo curtinho, porque é a moda, né? Aí bacana, você corta o cabelo assim, raspadinho, bacana, igual o César, olha que bacana. Aí depois, para crescer o cabelo, vai demorar o quê? No mínimo aí 1 ano, para crescer o cabelo de volta. Aí você precisa o quê? Agir na superficialidade. Aí você precisa fazer um implante, se você tiver dinheiro, né? Se não tiver dinheiro, você faz uma peruca mesmo, tá baratinho, tá tranquilo. Aí você volta com aqueles cabelos compridos, né? Fica bacana, mas é o quê? É uma farsa, aquilo ali não é verdade.
Uma hora você vai tirar aquela peruca e vai ver o teu estado e falar assim, caramba, que besteira que eu fiz de ter raspado a cabeça, de ter passado, né, ter andado nessa moda, né, porque me impulsionaram para essa moda. Às vezes também, por exemplo, uma coisa também que está super na moda, né, tatuagem, né, tatuagem bacana, tatuagem é antigo, né, gente, mas vamos lá, vamos puxar tatuagem. Eu fico vendo pessoas aí que botam, né, meu namorado fulano, olha só, meu marido fulano, e aí depois termina o relacionamento. Aí tem que botar o quê? Tem que botar um coelhinho, tem que botar uma coroa, tem que botar alguma coisa para cobrir o nome daquela pessoa. Então pessoas que são movidas, sabe, por aquele desejo momentâneo, e depois quando se arrepende, aí a situação fica mais complicada. Voltando aqui a Provérbios capítulo 19, versículo 20, diz a palavra de Deus: ouça os conselhos e receba a instrução, para que você seja sábio a partir de agora. Ou seja, para que você tenha um entendimento. Então, escute o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia nos mostra, para que você tenha sabedoria a partir deste momento. O primeiro lugar que a pessoa se perde, eu falei aqui do jovem, né, do filho pródigo, né, e ele com todas as suas ambições de viver a vida, né, como Amanda, irresponsável, tirando a mão lá da alça de segurança na banana, né? Então, assim, o primeiro lugar que você começa a se perder é dentro de você mesmo. O primeiro lugar que você começa a sair dos caminhos, a mudar, é dentro de você. É nos seus pensamentos, é nos seus propósitos do seu coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E olha que nós lemos no início, né, que há muitos planos no coração do ser humano. E a mesma Bíblia que fala sobre isso, ela enfatiza que enganoso é o coração do homem, do ser humano. Então, para 2022, esse ano que vai se iniciar do dia 31 para o dia 1º, digo para você nessa noite, pergunto para você, para onde você está planejando de levar a sua família? Para onde você está planejando de levar a sua casa, os seus filhos, de conduzir a sua família? Pensa bastante sobre isso. E diz a palavra do Senhor em Ezequiel. Dá uma olhada lá. Vê se você encontra aí, Enzo, por favor. Capítulo 18. Versículo 30 ao 32. Na parte B. Olha lá, Ezequiel capítulo 18, versículo 30, na parte B, ela fala o seguinte: convertam-se, vê se é a mesma versão. Convertam-se e afastem-se de todas as suas transgressões, para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço. Para esse ano de 2022, olha só, talvez na sua versão diga o seguinte: arrependa-se e livre-se de todas as transgressões, de tudo aquilo, né, de iniquidade que te serve como tropeço. 31 diz assim: livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito novo. Por que vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? 32, gente, é lindo demais. Diz assim: eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Olha que bacana. Por mais transgressão, por mais pecado, por mais que Israel tenha se afastado de Deus, Deus fala no versículo 32, eu não tenho prazer na morte de ninguém. Eu não tenho prazer no castigo, sabe? Deus não tem prazer em ninguém ir para o inferno, por mais errado que a pessoa seja, por mais que ela tenha saído dos propósitos, tenha vivido uma vida dissoluta. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Esse é o Deus que nós servimos, amém? Da mesma forma foi como Noemi, da mesma forma foi como o filho pródigo. Noemi e filho pródigo, eles têm uma coisa em comum: ambos, eles olharam para trás e se lembraram de Deus. Se vocês observarem lá em Ruth, capítulo 1, versículos 6 e 7,
resumindo, diz assim: que Noemi ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Ou seja, aquela escassez, aquela iminência de morte, de fome sobre a terra, já não existia mais, e Noemi ouviu que o Senhor ainda estava abençoando a nação de Israel. E aí ela saiu com as suas noras, suas duas noras, e foram, para a terra de Judá, voltaram para a terra de Judá. Outra parte interessante sobre o filho pródigo, quando ele pensou, ele estava lá no final, no último estágio do fundo do poço, e aí ele lembrou da casa do seu pai, e ele falou: poxa, até os trabalhadores na casa do meu pai, eles têm mais condições do que eu, eles têm mais conforto do que eu, e eu não vou ficar aqui, eu vou voltar para casa. Então isso é muito bom, Isso nos mostra o seguinte, que até mesmo nós que estamos na casa de Deus, nós precisamos ser piedosos com as pessoas que regressarem à casa de Deus, entendeu? Nós precisamos ser piedosos. Por que eu digo para você que nós precisamos ter esse cuidado, de piedade? Porque um dos filhos que estava na casa do pai, que não saiu da casa do seu pai, ao voltar o seu irmão, arrebentado, já talvez até desfigurado por tanto trauma que ele viveu fora, ao ele voltar, ele deveria estar grato pelo que o irmão estava voltando, mas não, ele ficou ainda chateado porque o irmão tinha consumido toda a sua herança. Então, que no seu coração não tenha espaço para que aqueles que voltarem à casa do Pai, aqueles que se arrependerem, que você, olha só, que você seja a pessoa amorosa, que recepcione as pessoas de volta e fale assim: poxa, é bom ter você aqui, é bom que você tenha voltado, porque Deus, Ele age dessa forma. Deus está sempre de braços abertos, não só para aqueles que se desviaram, mas também para cada um de nós. Caso amanhã, eu espero que não, mas se você sair, dos caminhos, se você se afastar de Deus, você pode ter a certeza de que Ele estará de braços abertos para te receber. Ele estará de braços abertos para te acolher. E foi dessa forma que Jesus chegou aqui na terra, sabe? Jesus chegou aqui na terra com um olhar de compaixão e misericórdia, olhando para aquelas pessoas, sabe, aflitas, doentes, aquelas pessoas que estavam desamparadas, e Jesus olhou com compaixão e misericórdia para aquelas pessoas. É esse olhar que nós precisamos desenvolver para esse ano de 2022, lembrando sempre que o Senhor não tem prazer algum, seja na nossa morte ou na morte de qualquer outra pessoa. Aí existe também Efésios capítulo 3, versículo 20, para planos no nosso coração, mas os planos de Deus, eles são maiores do que os nossos. E da mesma forma que Deus abençoou a vida de Noemi e Ruth, dando até mais do que eles estavam procurando, da mesma forma que Deus abençoou essas pessoas neste tempo, Deus vai nos abençoar neste ano de 2022. Por mais que a gente precise mudar algumas coisas, por mais que a gente precise sair de algumas zonas de conforto, a gente não pode esquecer que Deus está cuidando de nós, que os sonhos de Deus, eles se realizarão nas nossas vidas. Que Deus te abençoe cada dia mais, que essa passagem de ano de 2021 para 2022 seja de muita alegria na sua vida, seja de muita paz, mas não só essa passagem, que será um momento bom, que você vai estar em família, vai ser agradável por você estar em família, mas que todo o ano de 2022 você tenha como projeto inicial, projeto máximo para a sua vida o seguinte: o quanto que os meus planos, os meus projetos, as minhas metas para 2022 vão me levar para os propósitos de Deus. E que Deus te abençoe nessa reflexão. Foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês, e que Deus te abençoe cada dia mais. Deus, obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado, Deus, por este último encontro neste ano de 2021. E pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos renovar
e nos abençoar, para que em 2022, ó Deus, nós possamos cumprir aquilo que o Senhor quer e espera de cada um de nós, ó Deus. Abençoa, Deus, os homens, abençoa as mulheres, abençoa, Deus, o nosso coração, que os planos que venham crescer e nascer dentro de nós, Deus, sejam segundos a Tua vontade, Deus, o Teu querer. Aqueles projetos, Deus, de melhorar de vida, de mudar, ó Deus, a nossa condição, o nosso estado, que não sejam só, Deus, para as coisas deste mundo, para as coisas materiais, ó Deus, mas que nós possamos avançar, progredir, perseverar também, ó Deus, na parte espiritual, que possamos, ó Deus, nos dedicar mais a Ti, ó Deus, e que o Senhor venha nos abençoar em nome de Jesus. Da mesma forma, Senhor, abençoa cada um desses pedidos, dessas necessidades, desses planos, ó Deus, que foram frustrados, desses projetos, Deus, que foram paralisados, que em 2022, ó Deus, eles possam voltar, ó Deus, com todo o vigor, com toda a garra, com toda a vontade, que o Senhor esteja renovando e abençoando essas famílias, ó Deus, e cuidando de cada uma delas. Leva-nos guardados pelo Teu Espírito Santo, livrando-nos de todo o mal, ó Deus, e que no próximo domingo nós estejamos aqui, ó Deus, para viver um novo tempo, uma nova história escrita por Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, Te agradecemos. Amém e amém. Que Deus te abençoe cada dia mais.